Salve, salve senhores! Se você está aí acompanhando essa série a respeito da evolução dos modelos atômicos, você não pode perder o vídeo de hoje, pois nós falaremos sobre o modelo atômico de Rutherford e sua contribuição para o modelo atômico atual. Portanto, não perde tempo, dá um super like nesse vídeo, continua de olho na tela e você já sabe. Vem comigo! Em nosso último vídeo, abordamos a ideia atômica iniciada lá na Grécia Antiga até chegar no modelo atômico de Thomson, aquele do pudim com passas. Enquanto fazia seus experimentos, Thomson foi acompanhado de perto por um jovem chamado Ernest Rutherford, que era seu aluno na Universidade de Cambridge, Inglaterra. Rutherford era natural da Nova Zelândia, estudava as áreas de Física e Química e realizou pesquisas em Montreal, no Canadá. Aliás, pesquisas essas que lhe renderam em 1908 o Prêmio Nobel de Química por pesquisas realizadas na área da radioatividade. Essa importante área da físico-química era novidade da época, pois haviam poucos anos que os raios-x haviam sido descobertos por Roentgen, mas isso é assunto para um próximo momento. O fato foi que, a partir desse momento, o agora professor Rutherford e seus alunos juntaram os conhecimentos sobre propriedades da matéria, sobre radioatividade, juntaram esses conhecimentos e propuseram o seguinte experimento. Olhe na tela. Inicialmente, Rutherford e sua equipe utilizaram um bloco maciço de chumbo com uma pequena abertura em uma de suas faces, como mostra a imagem. Na direção da abertura, eles posicionaram uma finíssima lâmina de ouro. Em seguida, usaram uma placa de sulfeto de zinco como anteparo e a colocaram ao redor da lâmina de ouro. No interior do bloco de chumbo havia uma amostra de polônio que serviria como emissor de partículas alfa. A respeito das partículas alfa, eles sabiam duas coisas. Primeira, elas eram emitidas do polônio a altas velocidades e segundo, elas possuíam carga positiva. O objetivo de Rutherford era descobrir para onde as partículas alfa iriam após atingirem a folha de ouro. Aqui eu preciso fazer uma pausa para lembrar o seguinte: o modelo atômico vigente por essa época era aquele modelo que dizia que o átomo era uma pasta positiva impregnada de elétrons, o modelo de Thomson. Dessa forma, era de se esperar que as partículas alfa atravessariam a lâmina fina de ouro, causando um dano semelhante a esse que aparece aqui na tela. Vamos ao experimento, então? A equipe de Rutherford percebeu inicialmente que a grande maioria das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer nenhum desvio. Na imagem, elas são representadas pelo número 1. Uma outra parte muito pequena também atravessava a lâmina, mas sofria pequenos desvios, como representados pelo número 2. Por fim, Rutherford e sua equipe também notaram que uma outra parte, ainda menor, não conseguia atravessar a fina lâmina de ouro, e assim eram repelidas por ela, como mostra o número 3. Esse ricochetear de partículas alfa, ou seja, essa pequena porção das partículas alfa que não conseguiu atravessar a lâmina de ouro, chamou muita atenção de Rutherford porque era algo inesperado. Certa vez, sobre esse fato, ele disse: "O evento mais incrível que aconteceu na minha vida. Era como se você atirasse um objeto de 15 polegadas em um lenço de papel e ele voltasse e batesse em você." Definitivamente, esse comportamento das partículas alfa não poderiam ser explicados pelo modelo atômico de Thomson. Na imagem, vemos a representação do modelo atômico de Thomson. Por esse modelo, esperava-se que todas as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro, conforme a representação. Entretanto, a trajetória das partículas alfa era bem diferente do que se esperava, se o átomo fosse como Thomson havia proposto alguns anos antes. Diante dos resultados, Rutherford então propôs um novo modelo atômico com o objetivo de explicar os resultados observados durante o seu experimento. Segundo Rutherford, o átomo era, na verdade, um grande vazio, ou seja, grande parte dele não possuía nenhum tipo de matéria. Isso explicaria, por exemplo, o fato de a maioria das partículas atravessarem livremente a lâmina de ouro sem qualquer tipo de desvio. Essa região vazia foi chamada de eletrosfera, pois nela estariam localizados os elétrons.
Ainda segundo Rutherford, no centro da eletrosfera existia uma região muito pequena e densa, a qual foi batizada de núcleo. Rutherford disse, inclusive, que o núcleo atômico era dotado de carga positiva. Isso porque, sendo o núcleo positivo, haveria uma repulsão entre ele e as partículas alfa, fazendo com que uma pequena parte dela desviasse, enquanto que uma outra parcela ainda menor fosse totalmente repelida. Assim, em 1911, Rutherford derrubou o modelo atômico de Thomson e lançou um novo modelo atômico com as seguintes características. Uma região central muito pequena, densa e positiva, denominada núcleo. Ao redor do núcleo atômico estariam girando os elétrons de carga elétrica negativa em uma região denominada eletrosfera. Como esse modelo trazia elétrons orbitando em torno do núcleo, esse modelo foi conhecido como modelo planetário, devido sua semelhança com o sistema solar. Mas, embora o modelo de Rutherford estivesse muito bem fundamentado, baseado em experimentos, ele trazia algumas limitações. A principal limitação do modelo de Rutherford estava relacionada ao movimento circular que o elétron fazia em torno do núcleo. Para te explicar essa limitação, eu tenho aqui em minha mão um objeto metálico que está preso a um pedaço de barbante. Observe que ele faz um movimento circular em torno da minha mão. Esse movimento é graças ao impulso que eu estou dando com a minha mão. Obviamente que uma vez cessado o impulso, o objeto perde energia até finalmente parar de girar em torno da minha mão. Esse comportamento não é somente desse objeto metálico, mas de qualquer corpo que orbita em torno de outro, como propôs o próprio físico Maxwell. Dessa forma, esperava-se que o elétron também perdesse energia à medida que girasse ou orbitasse em torno do núcleo, uma vez que não havia nada o impulsionando, até finalmente se chocar ao mesmo devido à atração eletrostática. Isso significaria o colapso total da matéria. Portanto, a principal limitação do modelo atômico de Rutherford poderia ser resumida na seguinte pergunta: por que os elétrons não perdiam energia ao girar em torno do núcleo até se chocarem ao mesmo? A essa pergunta, Rutherford respondeu um sonoro "não sei", ou, cientificamente falando, ainda não sabemos, mas que é dessa forma, isso eu posso afirmar, pois o meu experimento comprova isso. Mesmo sem resposta para essa pergunta, o modelo atômico de Rutherford foi aceito pela comunidade científica de sua época e coube a um outro cientista trazer a resposta para essa pergunta icônica. Mas isso é assunto para o vídeo da próxima semana. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar um like nesse vídeo, te inscrever no nosso canal, olho na tela e até lá!